Ami, o menino das estrelas. Capítulo 14. Os pais de Ami. Uma menininha sorridente de uns 8 anos de idade apareceu numa tela e olhou-nos carinhosamente. Ami murmurou umas palavras em seu idioma que parecia consistir unicamente de variações de sopros, cistos e sussurros muito suaves. A menina da tela respondeu da mesma forma. Pelo fone do tradutor chegou-nos o significado do diálogo. Alô, mamãe! Que bom que você voltou, filho! Acabei de preparar um bolo de cereais. Venha com seus amiguinhos. De onde eles vêm? Vem de mundos incivilizados. Procuram adquirir o nível necessário para ingressar na fraternidade. Participa no plano de ajuda. Esta é a Vinca. Alô, Vinca! Saudou a menina que, pelo que parecia, era a mãe de Ami. E este é Pedrinho. Alô, Pedrinho! Vejo que você e Vinca são almas gêmeas. Apesar disso, vêm de mundos diferentes. Como isso é possível, filho? Participam da missão de ajuda aos 2 planetas de onde eles vêm, mas são originários dos mundos da fraternidade. Então, deve ser muito duro para eles ficarem separados. São tão jovens. Disse olhando-nos com ternura. Era estranho ouvir uma menina dizendo isso. Ami observou sua mãe em silêncio. Sabia que se comunicavam telepaticamente. A menina pareceu ter compreendido algo, porque disse: Lutem, meninos! Lutem para levar a paz, a união e o amor a seus mundos. Terão muitas dificuldades e incompreensões, mas o maior poder do universo estará ao seu lado. No final, a semente brotará, trazendo a paz e a união. Procurem lembrar-se de onde estão e a razão para estarem nesse lugar. Tentem recordar-se de onde vocês vêm. Evitem que suas almas se inclinem para o transitório. Em seus mundos reina a ilusão, a mentira. Mantenham-se no real, na verdade e no amor. Sejam inocentes como crianças, mas não incautos, senão precavidos. Deverão manter um difícil equilíbrio entre a inocência e a cautela, entre a paz e a autodefesa, que a maldade não os faça perder seu espírito infantil, porque só assim poderão salvar a si mesmos e as suas humanidades. Que a sua natural inocência não os faça fechar os olhos à maldade que os rodeia, para que não sejam enganados e debilitados. Mantenham-se no equilíbrio salvador, os pés na terra, o olhar no alto e o coração no amor. Esta é a fórmula. Suficiente para hoje. Se você continuar a dar-lhes conselhos, só conseguirá que esqueçam de tudo. Não os intoxique de dados. Essas crianças me entusiasmaram. É muito bonito poder servir a tantos milhões de almas que se encontram na escuridão. Tem um grande privilégio. Sim, mas lembrem-se de seus mundos incivilizados. Insetos, serpentes, aranhas, mambás... Não, estas pertencem a mundos pré-históricos. Recordem-se da tortura, dos fuzis e das metralhadoras, da energia atômica destruindo os seres humanos, violentando a natureza, da contaminação dos que morrem de fome, dos adormecidos, dos grandes intelectuais ignorantes do amor. E os Terri? Disse Vinca com desagrado. Para ela, todo o mal da existência se resumia nesse povo. Quem são os Terri? São os que freiam o processo evolutivo de Kia. Seres equivalentes aos Terri existem em todos os planetas incivilizados, apesar de que nem todos os Terri são Terri. Já me lembro deles. Também de tudo que você mencionou antes. Ainda assim, é maravilhoso dedicar uma encarnação ao serviço, onde se é tão necessário. Mas lembre-se, nesta encarnação de serviço, chega-se esquecido de tudo, inclusive da importância do amor. Além disso, quando crianças, eles recebem ensinamentos errados, maus hábitos e superstições. Tudo isso são obstáculos capazes de fazer as pessoas caírem no fundo do poço. É uma missão perigosa. Você tem razão, filho. É uma missão perigosa, se não se conta com a devida força. Por isso, vocês devem se cuidar muito. Hajam sempre guiados pelo amor e não poderão extraviar-se. Bem, já conheceram a minha mãe. Ela parece realmente uma menina, mas quando fala, percebe-se que não é. Não se deixem guiar pelas aparências. Querem conhecer meu pai? Claro que sim. Quero ver se consigo localizá-lo pela tela. Você eu tenho visto ultimamente, mãe?
Sim, todas as noites comunica-se comigo. Está em Kyria, experimentando um novo condensador de ondas cerebrais. Então deve estar no laboratório. Meu pai é um cientista. Todos somos cientistas. Também vocês praticam e estudam a ciência de viver. Alô, papai? Disse Amy a um homem que apareceu numa tela lateral. Pensamos que era uma piada, porque o indivíduo pertencia a uma espécie humana absolutamente diferente a de Amy e de sua mãe. Era um adulto pálido e sem cabelos. Tinha um grande crânio e um olhar muito penetrante. Como vai, filho? Esses seus amiguinhos pertencem a mundos do 3º nível. A menina com certeza é proveniente do 2º planeta de borboleta cristalina. O menino é do 3º planeta de águia dourada. Você tem razão, pai. Meu mundo se chama Terra, e o nosso Sol não se chama Águia Dourada. Na fraternidade, nós catalogamos cada objeto celeste com um nome e um código especial. Não confunda nossos amiguinhos, velho. Minha mãe já os confundiu bastante. Acho que não será um problema para eles saberem que cada objeto e cada ser humano estão catalogados com um código e um nome. Vinca não ocultou sua surpresa. Cada ser humano? Já lhes falei de um computador gigante localizado no centro da galáxia. Sim, e você também disse que o computador sabia tudo. Algo assim. Uma outra razão pela qual a fraternidade está sempre observando os mundos incivilizados consiste em colecionar dados para o computador gigante. Então estamos todos fichados? Até os cabelos estão contados. Mas isso não é uma vigilância estilo policial. É uma proteção. Nós os observamos como um irmão maior observa seu irmão menor. Pensava que Deus fazia tudo isso. Deus não faz nada. Achei esta declaração uma heresia. Amy se divertia observando nossas reações. Depois de rir um pouco, nos disse: se um lavrador deseja uma boa colheita, mas não semeia a terra, não a rega nem a fertiliza, por mais que reze, obterá alguma colheita? Bem, neste caso não, mas a gente sempre espera a ajuda de Deus. Se você jogar uma pedra para cima, ela cairá, mesmo que peça a ajuda divina. O homem da tela interferiu. Se você semeia flores, vai obter flores. Se semeia espinhos, vai obter espinhos. Então, o que é que Deus faz? O menino de boneca galáctica explicou. Desenha todo o jogo cósmico, com as leis que o regem e coloca a energia fundamental, o seu espírito de amor, em todas as coisas e em todas as almas. Daí em diante, somos nós que atuamos, e não ele. Então por que Deus permite as guerras e a injustiça? Não é Deus que permite. Quem é então? Vocês mesmos criam e permitem as guerras e a injustiça. Tentei buscar 1000 objeções para essa afirmação, mas não encontrei nenhuma. Ele tinha razão. Tantas vezes escutei em meu mundo esta pergunta. Alguns respondiam um castigo divino. A explicação de Amy me pareceu a mais certa, sobretudo depois de ter esclarecido que Deus não faz nada, que somos nós que devemos agir. Vinca perguntou algo que despertou uma curiosidade. Como é possível que ele seja seu pai? Vocês parecem pertencer a mundos diferentes. Você tem razão. Eu nasci aqui. Meu pai nasceu em Kyria. Então, é um casamento entre seres de mundos diferentes? O que observam em meu pai é sua nova encarnação. Pouco depois de meu nascimento, ele estava pronto para nascer em Kyria. Deixou o velho corpo, nasceu, cresceu, agora é um cientista. Nós estabelecemos contato, como você pode ver. Dessa vez, meu pai é bastante mais jovem que eu. E do que eu? Ainda não acostumei a vê-lo com essa aparência de kyriano, apesar de que, no fundo, seja o mesmo. Vinca perguntou se tinham se casado novamente com outras pessoas. Ambos, um em cada tela, estranharam muito a pergunta da menina. Olharam para nosso amigo como que pedindo uma explicação. Este, como de costume, voltou a rir. Vocês se esquecem de que nos mundos inferiores é raro os casamentos que se realizam entre almas gêmeas. Por isso, lá é muito normal se falar em separações, enganos ou casar-se com várias pessoas durante a vida. Elas nem sequer sabem o que acontece quando almas complementares se encontram. E o que acontece nesse caso? Não podem unir-se a outras pessoas. Por quê? Alguma lei proíbe? Sim, a lei do amor.
Mas não é algo imposto, é que simplesmente não se pode substituir a alma gêmea por nenhuma outra no universo todo. Vinca me olhou e estávamos plenamente de acordo. O pai de Amy olhou da sua tela para outra, na que estava a imagem da mãe do nosso amigo. A propósito, quando você vai aparecer em Kyria? Todos os dias estamos unidos em espírito, mas gostaria de estar também em forma física. Formar uma família. Ter você a meu lado todo o tempo. Sua voz era carinhosa e seu olhar irradiava ternura. Você sabe que não quero nada mais que isto. Estar de novo com você. Mas ainda não consegui adaptar minha alma ao nível necessário para encarnar em Kyria. Se deixar este corpo agora, talvez não possa ficar ao seu lado. Por isso, estou constantemente praticando os exercícios que me permitirão chegar em Kyria. Acho que falta muito pouco, mas já deixei de me submeter ao rejuvenescimento celular. Devemos ter paciência. O diálogo continuou assim por alguns minutos. Ambos manifestavam seu amor de forma muito aberta e me senti constrangido por estar participando de uma conversa tão íntima. Olhei para o chão, sentindo-me um intruso. Vi que estava tão maravilhada que lágrimas saltaram de seus olhos. Olhou-me e senti uma grande emoção. Compreendi os pais de Amy. Notei que algo muito sólido, maravilhoso e profundo também nos estava unindo. Isso significa que são seres complementares, Disse Amy ao captar o que nos estava sucedendo. O que você quer dizer? que ela tem o que falta em você e você o que falta nela. Unidos formam um ser humano completo. O que é que eu proporciono a Vinca? Você ativa nela o intelecto. Ela conecta você com a emoção. O tempo acabou. Devemos ir. Mas gostaríamos de conhecer seu mundo. Já viram alguns lugares da sua parte exterior? Conheceram meus pais e meu povo. Lembrem-se que sua gente os espera. O que você quis dizer com parte exterior? Por acaso existe outra? Amy, sorrindo, disse. Na Terra já viajam milhões de quilômetros em direção ao espaço, mas ainda não sabem o que acontece a poucos quilômetros debaixo dos seus pés dentro do planeta. A mesma coisa acontece com as pessoas. Olham para fora delas mesmas, nunca para o seu interior. Sempre são os outros os culpados, ou os causadores do que lhes acontecem. Ignoram o interno. A este nunca prestam atenção. Apesar disso, é ele quem vai tecendo os seus destinos. Outro dia, lhes falei sobre isso. Por enquanto, seus mundos estão a ponto de se arrebentarem para sempre. A salvação de seus planetas é prioridade número 1. Quando tudo estiver bem, quando as crianças tiverem pão e não forem ameaçadas pela guerra, vocês terão tempo para penetrar nas profundidades dos seres e do cosmo, do espírito e da ciência. Por enquanto, o que já sabem é suficiente para construir um mundo mais humano. Negar esforços nesta luta, com qualquer desculpa, inclusive espiritual, tem algo de egoísmo e cumplicidade. O pai de Amy, prestando atenção às palavras do filho, interferiu. Sim, porque espiritual refere-se ao ser interno, que é todo o amor e, como é o amor, não permanece indiferente diante do sofrimento alheio. Por isso, espiritualidade significa simplesmente amor. Nos mundos incivilizados, isso não é tão óbvio. Muita gente pensa que espiritualidade significa complexos exercícios mentais e nada mais. Outros pensam que quer dizer retirar-se do mundo, castigar-se, purificar o corpo, viver rezando ou ter alguma fé e nada mais. Quando não existe amor, tudo isso não vale nada. Se existe amor, este deve converter-se em ações de serviço desinteressado. Neste momento em que seus mundos correm perigo de aniquilar-se, nenhum serviço pode ser mais útil do que o de buscar a paz e a união. Senti-me bem por ter o privilégio de estar em outro mundo, recebendo ensinamentos por parte dos seres extraterrestres, por conhecer a lei fundamental do universo e por ser um missionário prestando serviço à Terra. O fato de estar ali conversando com esses seres fez-me sentir como um deles, quase tão evoluído. Pensei no meu planeta e meu primo e senti-me superior a ele. Pensava nisso quando Amy disse: No caminho do aperfeiçoamento, o último inimigo a vencer é o mais astuto de todos. É difícil descobri-lo,
porque se disfarça como este animalzinho da terra. Como se chama? Um que adquire a cor do lugar onde está? O camaleão. Este mesmo. O último defeito é como o camaleão. Seu nome é orgulho espiritual ou ego espiritual. Ataca exatamente quem sente muito avançado no caminho. É difícil descobri-lo, mas existe uma fórmula. E qual é essa fórmula? Cada vez que você se descobrir menosprezando alguém por pensar que tem pouca evolução espiritual, aí está! O ego espiritual faz com que nos sintamos muito evoluídos, sutilmente nos leva a desprezar os demais. Mas o amor não despreza ninguém e deseja servir a todos. Esta é a diferença. Então aqueles que têm muito ego espiritual são bastante desprezíveis. Disse isso lembrando-me de um colega do colégio que se julgava santo e criticava os que não iam muito à missa. Amy riu por causa do que disse. Sua mãe sorriu olhando-me com um poço de ternura, mas nem eu nem Vinca soubemos o que houve de cômico em minhas palavras. O pai de Amy observava com seu olhar luminoso me mostrando simpatia. Senti um pouco de vergonha. O que disse de errado? São desprezíveis aqueles que desprezam. Isso é como dizer que se deve matar aqueles que matam, ou roubar aqueles que roubam, castigar com pobreza os pobres, ou com ignorância os ignorantes. Não consegui compreender com clareza o que ele quis me dizer. Pedrinho, o amor não desprezar ninguém, nem sequer aqueles que têm vaidade espiritual. O amor é compreensivo, procura servir e não condenar. Como um pai não condena seu filho por seus pequenos erros, a vaidade espiritual é simplesmente um dos degraus que se deve superar para chegar às 700 medidas. Por outro lado, que parte sua é essa que despreza o ego espiritual dos demais? Não é exatamente seu próprio ego espiritual? Se em vez de considerar impureza nos outros, você ver os erros superáveis, então você está limpo. Mas enquanto tiver algo a condenar, estará sujo. Vinca protestou. Mas os Terri são realmente condenáveis. Nós, os Swama, queremos viver em paz, mas eles, devido à sua ambição, violência e desonestidade, levaram Kia à beira da destruição. Isso é algo para aplaudir ou para condenar? Os Terri, assim como aqueles que têm vaidade espiritual, estão num processo de aperfeiçoamento, mais acima ou mais abaixo. Todos somos estudantes na escola da vida. Não é condenando os erros do passado que se constrói um mundo novo, e sim propondo novas soluções. Soluções boas para todos e lutando para torná-las realidade. Foi assim que se conseguiu a salvação de todos os mundos que ingressaram na fraternidade. Mas, para Vinca, talvez seja mais conveniente eliminar os Terri de Kia. Não é verdade, amiguinha? Ela se envergonhou ao compreender que nosso amigo conhecia seus pensamentos mais íntimos. Essa é outra que deseja olho por olho. Vinca se defendeu. Enquanto existir um só Terri, não poderemos construir um mundo em paz. Eles não o permitirão. Não se pode estabelecer um sistema baseado na honestidade se existem pessoas desonestas. O menino extraterrestre achava graça da veemência de Vinca, e isto lhe provocou admiração. Estava tão bonita assim zangadinha. Que está, assim como a Terra, a ponto de passar do 3º ao 4º nível evolutivo. Mundos do 1º nível são os que não têm vida. Os do 2º nível têm vida, mas ainda não humana. No 3º nível evolutivo aparece o homem. Neste nível estão os seus mundos. E qual é o 4º nível? Nesses mundos, a espécie humana se uniu e formou uma grande família que vive de acordo com os princípios universais. Nem todos os mundos conseguem passar por esta prova. Alguns se destroem na tentativa. Qual prova? Aquela que cada humanidade deve superar para ingressar no 4º nível evolutivo. As provas são feitas para que alguns o superem e outros fracassem. É uma seleção. O que tudo isso tem a ver com o que eu disse a respeito da impossibilidade de formar um mundo pacífico, com pessoas desonestas como os Terri? Cada vez que um planeta tenta passar de um nível para outro, se produzem fenômenos que antes não eram conhecidos. É como se o mundo inteiro sacudisse e se espreguiçasse. Isto gera energias e vibrações novas, mais finas e elevadas. Estas radiações têm duplo efeito. Alguns enlouquecem,
aqueles que estão em níveis evolutivos mais baixos terminam cometendo erros mortais. Assim, os seres negativos vão se auto-eliminando. Para outros, em troca, estas novas energias permitem-lhes subir a um nível superior. É assim que os planetas se desapegam das criaturas que já não lhes são úteis nem convenientes à sua evolução. Como você pensa que grandes répteis pré-históricos e as plantas carnívoras desapareceram do seu mundo? Isso aconteceu quando apareceu o ser humano, quando se passou do 2º para o 3º nível evolutivo. A teoria diz que os mais fortes sobrevivem. Estes répteis eram os mais poderosos. Apesar disto, desapareceram todos. A explicação de Ami me deixou curioso. Por que desapareceram? Eram os mais fortes? Sim, mas em garras, músculos e presas. O ser humano, apesar de ser mais fraco fisicamente, é mais forte em inteligência. Sobreviveu o mais forte, o homem. Agora, o processo se repetirá, mas não será o músculo nem o intelecto o mais forte. E o que será então? A grande força do espírito, o amor. Ao resto acontecerá o mesmo que aos dinossauros. E quando as forças pacíficas se unirem, construirão o poder mais sólido de seus mundos. Simplesmente porque não existe outro capaz de evitar o aniquilamento de suas civilizações. Não seja pessimista, Vinca. O amor triunfará, porque o amor é o maior poder do universo.